Meus queridos, Física C, 4C para ser mais preciso, página 16, exercício 1210. Pelo circuito elétrico esquematizado, flui uma corrente elétrica. A potência dissipada no resistor de 2 ohms vale... Olha que circuitinho meigo. Ele diz que tem essa DDP de 40 volts, tem esse resistor de 1 ohm, mais um resistor de 1 ohm, mais uma DDP de 10 volts. O detalhe é que essas duas primeiras DDPs, a de 40 e a de 10, estão empurrando a corrente nesse sentido, do mais em direção ao menos. Esse resistor tem 6 ohms e tem mais uma DDP, só que agora de 20 volts, injetando corrente elétrica ou tentando empurrar a corrente elétrica no sentido oposto das outras duas DDPs. Isso já me permite concluir que esse e esse são geradores, estão mandando na corrente elétrica, e esse cara atrapalhando a corrente elétrica é o receptor. Tem mais um resistor de 2 ohms no circuito. Ele quer saber qual é a potência dissipada nesse cara. Potência é V vezes I. Não sei nem o V nem o I ainda. O I vai ser fácil de calcular. Aplicar o V igual a R vezes I no circuito todo, usando o bom senso. Mas o V, eu teria que usar o V igual a R vezes I mais uma vez nesse cara. Eu já posso substituir uma equação na outra. R vezes I dá R vezes I ao quadrado. Como eu quero calcular a potência dissipada nele, eu vou usar a resistência dele. Só falta achar o I. Se eu gero 40 volts, gero 10 volts e consumo 20 volts, altamente intuitivo. Gerador, gerador, soma. Receptor diminui. Tranquilo. E todas as resistências estão em série. Porque toda corrente que passa por uma passa pela outra. E resistores em série é só somar. 1, 2, 3, 4 vai dar 10. Vou deixar na solução assim, para o aluno, quando for estudar, entender que eu só somei aqueles números. 50 menos 20 é 30. Descobri que a corrente que percorre o circuito tem esse sentido, definido pelos geradores, que são os mais fortes, e vale 3 amperes. Agora que eu descobri a corrente e sei o valor da resistência a qual eu quero calcular a potência, 3 ao quadrado. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 9, 18. A potência é de 18 watts. Letra C. Ótima pedida. Muitíssimo obrigado. Física 4C. Física 4C. Me parece muito bom o exercício, hein? Que bela tarde para aprender física. Bora, brincadeira. Física 4C, página 10, exercício 1109. É tudo que eu queria para alegar minha tarde. Parece até uma ponte de Wheatstone. No circuito esquematizado, a corrente elétrica I em amperes é igual a... Ele diz que é I ali a corrente, ó. Ele foi lá e disse que aqui tem 6 ohms, aqui tem 24 ohms, aqui tem 2 ohms e aqui tem 8 ohms. E diz que desse ponto até o outro extremo tem uma DDP de 50 volts. Seria legal para exercitar a gente botar uma bateria de 50 volts no lugar daquela DDP desenhada ali e fazer as regrinhas do que só para exercitar seria legal. Mas quando a gente resolve essa questão da forma rápida, dá raiva, cara. Tu não acredita como é simples. Porque isso aí tem o desenho de uma ponte de Wheatstone. Ponte de Wheatstone. A gente
colocava um amperímetro aqui no lugar desse resistor. E ia mudando a resistência de um dos resistores até que nesse amperímetro, nesse galvanômetro, a corrente fosse zero. Nesse momento a gente dizia que a ponte está em equilíbrio. Então, ponte de Wheatstone. Quando a ponte de Wheatstone estava equilibrada, nós fazíamos a multiplicação cruzada das resistências. Quando esse I era zero, a gente percebia que isso vezes isso tinha que dar igual a isso vezes isso. E olha que coincidência. 6 vezes 8 é igual a 2 vezes 24. 48 é igual a 48. Logo, a ponte de Wheatstone está em equilíbrio. E isso me permite concluir que o I é zero, sem fazer cálculo nenhum. Então a primeira coisa que vocês têm que ver quando aparecer aquele desenho bizarro é ver se ela está em equilíbrio. Se ela estiver em equilíbrio, esse vezes esse igual a esse vezes esse, então não precisa nem se preocupar em calcular. O I vai ter que ser zero. Ou ele te pergunta, sabendo que o I é zero, calcule um desses caras. E aí tu faz esse vezes esse igual a esse vezes esse. Se tu desconhece só um deles, tu acha o valor, que é o caso mais clássico para se usar a ponte de Wheatstone. E se não dá igual? Pois é. Aí só o Kiki para nos ajudar. Vamos dar uma... Não custa. A gente já viu as regrinhas do Kiki, né? Você chegou a ver isso, né? Só que é chato mesmo, tem que praticar para ficar fera na regrinha do Kiki. Vamos fazer na marra. Ah, não sei, não sabia de ponto de vista, não enxerguei, fiquei nervoso e saí fazendo conta, não tem problema algum. Vamos exercitar que vai ser um belo exercício. Não vou! Esse cara, já que esse aqui é positivo e aquele ali é negativo, eu vou chutar que ele tem uma corrente I para cá. Quando essa corrente I chegar aqui, eu sei que parte dela deve subir, vou chamar de I1, e parte dela eu vou chamar de I2. Quando esse I1 chegar naquele nó, eu tenho que decidir o que vai acontecer com essa corrente. Minha mãe mandou, eu vou dizer então que uma parte dela vai ir para lá, vou chamar de I3, e uma parte dessa vai descer, que eu vou chamar de I4. Olha que delícia, é o I4 que nós estamos atrás, né? Então o que eu vou dizer aqui nesse nó? Vai chegar o I2 e o I4 aqui, né? Vai se transformar numa corrente chamada de I5. Concordam? E aqui tem um nó onde o I3 e o I5 se encontram, se transformando mais uma vez na corrente que eu chamei de I. Quantas correntes eu denominei para começar a brincadeira? 6, né? Olha a encrenca. Vamos então pegar os nós e vamos aplicar a lei dos nós. Olhando para aquele nó, o que eu poderia escrever sobre as correntes? I1 mais I2. Isso, a soma das correntes que chegam é igual à soma das correntes que saem. Bem intuitiva essa ideia, né? Uma equação nós já temos. Esse aqui é outro nó. O que nós poderíamos escrever naquele nó ali? I1 é igual a I3 mais I4. Nesse nó nós poderíamos escrever o quê? I2 mais I4, as correntes que chegam, é igual a I5, a corrente que sai, Gertrudes. E a última equação para aquele nó? I3 mais I5, a corrente que chega, é igual ao I, corrente que sai. Pois é. Isso é que é legal. Tu pode chutar, não tem nada que nos permita concluir para onde é que ele vai agora, exceto aquela teoria anterior. Então, se tu estiver chutado errado, não te preocupa, porque aí na hora de fazer as contas, o I4 vai dar negativo. E o valor que tu calcular vai estar correto, só que o sentido vai estar errado. Então, se o I4 der menos 3, aí tu errou. Tu só faz essa observação no final.
O fato de a corrente ter dado negativa mostra que a nossa suposição inicial estava errada. Logo, a corrente flui no sentido oposto. Deu. Certo? Isso é muito legal, né, cara? Isso é muito legal. E não tem como, tipo, dar duas correntes? Tipo, uma sobe e uma desce? Não. Não. Não, porque a corrente elétrica é formada por partículas em movimento, né? Ou as partículas estão indo para lá ou para lá. Não vai ter como, não. Um fio pode ter corrente alternada, indo e voltando, indo e voltando. Não. Outra, já que tu falou isso, cara, vou fazer um comentário bem louco. Tem uma onda eletromagnética que percorre o fio na nossa tomada. Né? Eu falo pra vocês, não é 220 volts, é 310 a menos 210 volts, é uma senoide, uma onda maluca. Já ouviram falar em internet pela tomada? Pela tomada, tu bota o teu notebook na tomada e só de ele estar na tomada ele está na internet, sem Wi-Fi. Vem pelo fio. Ó que viagem! Então dá pra fazer duas ondas eletromagnéticas passarem no fio ao mesmo tempo. Dá pra fazer isso. Tá? Mas não é pra agora. Vamos falar de ondulatória, a gente pode falar de interferência, de ondas se sobrepondo, mas aqui não. Aqui na eletrodinâmica nós vamos dizer ou a corrente é para um lado ou para o outro. Fica tranquilo com isso. Professor, Fala. onde é que surgiu aquele 10 ohms do resistor do meio? Eu acho que o problema falava. O problema falava. tá. Valeu. Nada. Ele nem precisaria falar, né? Ele colocou como uma isca, que se ele não coloca, o cara fica bravo. Como é que eu vou calcular se não tem nem aquele erro? Aí o cara de repente vê que tem alguma pegadinha, né? 4 equações já, cara. Daria pra gente de repente, né, isolar numa, substituir na outra, né? E fazer uma miscelânea dessas equações para diminuir o número delas, né? Daria pra gente fazer isso. Mas vamos preparar a equação das malhas, que eu acho que com a equação das malhas nós já vamos tirar as conclusões que a gente precisa. Quantas malhas nós temos aí? Gertrudes. Eu tenho essa malha aqui, né? Certo? Eu tenho essa malha aqui. Eu tenho essa malha de fora aqui, tá vendo? Eu tenho também essa malha toda aqui, ó. Que pode tanto ir por cima, quanto ir por baixo, né? Ou ainda poderia pegar uma malha diferente, assim, ó. Sai daqui, vem, desce, vai por ali, vem por aqui. Concorda comigo? Cara, imagina a quantidade de equações que daria para formar, né? Vamos só fazer algumas para ver se vai ficar fácil de resolver. Vamos começar desse ponto aqui, vamos percorrer essa malha de fora aqui, ó. Essa malha de fora tá legal para percorrer. Vamos ver como é que vai ficar saindo daqui. Menos 6 vezes I1, porque eu estou perdendo, né? Menos 24 vezes I3, mais 50, igual a zero. Concorda comigo? Uma malha boa, né, de a gente usar. Uma malha boa de a gente usar. Vamos usar essa malha aqui de baixo. Essa malha aqui de baixo deve ser uma malha legal de usar também. Vamos ver como vai ficar. Menos 2 e 2. Menos 8 e 5. Mais 50. Igual a zero. Concordam? Cara, deixa eu ver. Aqui eu tenho I1 e I3. Ali eu tenho I2 e I5. Eu poderia pegar e substituir o I1 por I2 mais I4, ainda não dá para resolver. Porque, deixa eu ver, eu tenho 1, 2, 3, 4 incógnitas, 6 incógnitas, né? 6 incógnitas, até agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 equações, pode dar a impressão que dá de resolver, né? O problema é que aquelas equações lá, várias delas são dependentes umas das outras, então eu acho que seria legal a gente montar uma outra equação ainda. Não é melhor pegar essa malha, depois pegar essa desse lado? Tu diz essa aqui? Porque daí vai ser tipo em paralelo. Pois então, tu vê, aqui não tem nada em paralelo e nada em série. Vai estar 48 pra cá e 40. Ah, pois é, mas é esse que é o detalhe, né? Aí eu já estou usando aquela teoria anterior, eu quero usar só as regrinhas do Kiki. Então tu vê, eu não posso fazer aquela suposição do 48, né? Porque tem esse cara aqui no meio, se ele tivesse cortado aqui, seria S em série com essa, S em série com essa e S em paralelo com essa. Mas eu não tenho certeza que esse é zero, né? Não estou usando aquela teoria ainda. Tu vê, Carol, já daria pra gente tentar fazer alguma coisa, eu tenho medo de perder muito nosso tempo aqui. Eu poderia eliminar o I, igualando essas equações, concordam comigo? Aceitam? Ficaria I1 mais I2 é igual a I3 mais I5. Poderia montar essa equação a partir dessas duas, então já usei essas duas.
Ali eu tenho I1 e 3. E eu tenho alguma outra relação entre I1 e I3? Eu tenho aqui, né? I1 e I3. E aqui eu também tenho I1 e I3. Lá embaixo eu tenho I5 e I2, né? Aqui também, ó, eu vou tentar isolar numa e substituir na outra, né? E depois isolar na outra, substituir na de baixo. De repente eu posso ter sucesso. Tu vê, né, cara, eu estou arriscando, eu poderia tentar montar mais equações com a lei das malhas, né, como a colega sugeriu, percorrendo a malha no outro sentido. Mas vamos ver o que vai acontecer, de repente os astros se alinham. Menos 6 que multiplica, mais passa I3 mais I5 menos I2, concordam? Menos 24 I3 é igual a 50. Menos 6 I3 menos 6 I5 mais 6 e 2, menos 24 e 3, igual a 50. Não é menos. Aonde? Menos 50, tu não passou... Passei pra lá, né? É. Obrigado, querida. Mais 50 igual a 0. Vou passar essa galera pra lá pra ficar mais bonitinho, então. 50 igual. Menos 30, né? Passa pra cá. Mais 30, certo? Mais 6 e 5... menos 6 e 2, né? 3 incógnitas nessa equação. Eu poderia isolar o I2 aqui, né? E substituir aqui, né? Para diminuir, né? Aí eu só vou ficar com I3 e I5, né? Só vou ficar com I3 e I5. Vai dar uma melhoradinha, mas não vai ter jeito. Eu vou precisar de mais equação das malhas. Antes de continuar gastando energia aqui, que outra malha tu acha que é confortável a gente usar? Que outra malha? A gente já usou essa malha aqui por cima, né? Usamos a malha aqui por baixo, né? Eu acho que usar essa aqui é uma boa, pra gente sempre percorrer a favor da corrente, né? Vamos ver como é que vai ficar? De repente é o que nós estamos precisando. Menos 6 e 1. Menos 10 e 4. Menos 8 e 5. Mais 50 igual a 0. Concordam comigo? Não dá pra substituir o I5 por I2 mais I4 ali naquela frequência? O I5 por I2 mais I4 dá? Na outra. Porque... Nessa aqui? É, aí tu já tem I2 e vai ter mais um I2. Sim, mas aí eu estou trocando o I5 pelo I4, né? I2 mais I4. Que é a outra. Eu estou trocando o I2, o I5 pelo I2 mais o I4. Ou seja, eu quero te dizer que eu vou tirar o I5, mas eu vou acrescentar o I4, né? Vai continuar com 3 incógnitas, certo? Aí, se eu usar isso que tu falou mais aquela, eu acho que a gente vai chegar numa boa conclusão. Eu tinha isolado já o I1 nessa ali, né? Posso tirar o I1 dessa aqui também, não posso? Concorda comigo? Só vamos deixar mais bonito isso aqui para diminuir a chance de erro. Menos 6 e 1, mais 10 e 4, mais 8 e 5. 50 igual 6 vezes, quem é o I1 mesmo? I3 mais I5 menos I2 mais 10 e 4 mais 8 e 5. 50 igual 6 e 3 mais 6 e 5 menos 6 e 2 mais 10 e 4 mais 8 e 5. Pô, onde é que eu fui me enfiar? Aí fica 50 é igual menos 6 e 2 mais 6 e 3, mais 10 e 4, mais 14 e 5. 1, 2, 3, 4 incógnitas. Eu tinha quanto? Por que ficou pior? Não podia ter ficado pior. Realmente ficou uma merda. Se eu tivesse trocado I5 por I2 mais I4, aqui ia ficar só I1, I2 e I4, né? Não ia ajudar muito, mas eu ia eliminar o I5 daqui. Se eu faço a mesma coisa aqui, também já elimino o I5. Mas aí tu conseguia fazer o I2 com 6 e 2, entendeu? O I2, É porque ele vai acrescentar I2 mais I4. Aí tu conseguia colocar ali
o 6 e 2. Tá, vamos lá, vamos tentar então. O que eu substituo? Porque vai dar, entendeu? Depois dessa ladainha toda vai dar, vocês nunca mais vão esquecer que esse vezes esse, igual esse vezes esse dá zero. Foda, né, cara? Mas vamos ver. Isolar quem agora? Eu não gostei dessa última isolada que eu dei, né? Eu posso voltar atrás a hora que eu quiser. Faz o Faz I2 aquele com outro. o I4 e o I5. O I2 com o I4 e o I5. Porque tem ali, não vai fazer diferença. Mas na outra Só vai equação, perder um. naquela que tu fez ali, ó. I2 e I4. Beleza. E lá, o I3 eu poderia substituir por I1 e I4. Eu não usei nenhuma dessas duas ainda, né? Isso. Eu não usei nenhuma dessas duas. Mas essa Podemos vai ser- usar. Essa vai ser ruim pra lá porque eu não tenho I1. Pois é, e assim, ó. Talvez ele- Lembra do ano passado, né? O ano passado foi tudo isso, lembra? No começo do ano, isolar uma substituindo a outra, isolar uma substituindo a outra. Era a desordem na hora de agir que gerava os problemas, né? A gente poderia até fazer uma matriz, né? Uma matriz 6x6 e calcular o determinante por Laplace, né? 6 incógnitas, né? Continua aí, continua aí. 6 incógnitas, Meu Deus, vai. certo? É, cara, pra tu ver um probleminha tosco desse, olha o inferno matemático que gerou. Mas se substituir com aquele, Deixa eu só ver uma coisa. 5 vai adiantar alguma Eu coisa usei pra vocês, uma, né? 2, 3 equações das malhas, né? O ideal era usar mais uma equação das malhas ainda. Como essa última parte aqui ficou feia, eu vou desistir dela. Fica tranquilo, fica tranquilo. Vou desistir dela, afrouxei. E deixa eu tentar montar uma outra equação da malha. Qual seria uma outra equação possível? Eu poderia, de repente, percorrer essa malha aqui, né? Concorda comigo? Isso aqui é uma malha, né? Como é que ficaria? Deixa eu ver. 6 e 1 menos 6 e 1. Concorda comigo? Menos 10 e 4. Cara, é mais, tu acredita? Mais 2 e 2 igual a... Por que é mais, cara? Contra a corrente? Porque eu estou percorrendo contrariamente a corrente, né? Daqui pra cá seria uma queda de tensão, mas como eu estou indo contra a corrente, daqui pra cá foi um acréscimo de tensão, né? A primeira vez que isso nos acontece, né? Que bacana. Cara, olha só. Essa malha nos ajuda bastante a eliminar incógnitas, né? Esse exercício aí agora vai ficar um pouco mais tranquilo. Eu poderia, por exemplo, eliminar o I4 aqui por I1 e I2, concorda comigo? Certo? Poderia também eliminar o I4 ali e ali por I1 e I2, tentando resolver o sistema só com I1 e I2. Deixa eu deixar essa equação mais bonita. 10 e 4 mais 6 e 1. Dá para dividir tudo por 2. E 2 é igual a 5 e 4 mais 3 e 1. Então, essa equaçãozinha ficou legal de trabalhar. Já que a gente fez essa malha aqui, né? Vamos aproveitar e vamos fazer essa outra malha. Vamos percorrer a partir daqui nesse sentido. Como é que ficaria? Menos 24. Menos 24 e 3. Mais 8 e 5. Mais, né? Que está indo contra, né? Mais 10 e 4 igual a 0. Ou para ficar mais bonitinho, 8 e 5 mais 10 e 4 é igual a 24 e 3. Dá para dividir tudo por 2. 4 e 5 mais 5 e 4 igual a 12 e 3. Agora deixa eu ver se eu estou satisfeito. 1, 2, 3, 4, 5. Com 5 equações das malhas e com uma equação dos nós, já seria o suficiente para a gente matar a charada. Agora a gente tem que se organizar. Vamos isolar quem e vamos substituir aonde, mas tem que ser organizado. Não pode ser indo, fazendo atabalhoadamente. Temos que nos programar. Rapidinho, aquela corrente I1, I2 e I4 tem alguma relação? E 1, e 2 e 4? É. Com certeza, né? Eu poderia, por exemplo, dizer que I1 mais I2, eu poderia isolar o I3 ali por I1 menos I4. Concordas comigo? Isolar essa, substituir nessa.
ficaria I1 mais I2 é igual a I1 menos I4 mais I5. I1 cancelou com I1. Eu descobri que I2 mais I4 é igual a I5. A gente já tinha isso onde? Lá no começo, né? Mostra que essas equações dos nós estávamos confundindo. A gente não deve usar mais que uma. A gente deve usar as equações das malhas. Então eu vou confiar. Eu vou confiar nessas duas equações que eu criei. Deixa eu só deixar elas mais bonitas. 50 é igual a 6 e 1 mais 24 e 3. Vou dividir por 2. 25 é igual a 3 e 1 mais 12 e 3. Menos 50, né? Passei pro lado de lá, né? O 50 ficou, né? Ah, tá. Certo? A outra equação ficaria 50 é igual a 2 e 2 mais 8 e 5. Dividido por 2, 25 é igual a e 2 mais 4 e 5. Me ajudem, pessoal. Equação 1, equação 2, equação 3, a gente já deu uma melhorada nessa. Essa veio de uma das malhas, né? Equação 3, equação 4, equação 5. E eu gostaria de usar uma apenas das equações dos nós. Poderia ser qualquer uma dessas 1, 2, 3, 4 que a gente escreveu. Foram 4, né? 1, 2, 3, 4. Então, eu vou tirar aquela que eu tinha usado no começo. Ó. Vamos ver. Essa equação tem só o I1 e o I3. Alguma outra equação com I1 e I3 apenas? Não. A equação de baixo tem o I2 e 5. Alguma equação apenas com I2 e 5? Não. O que nós podemos fazer? Fica à vontade, meu querido. Eu isolaria esse I2 aqui e eliminaria ele do sistema, substituindo, por exemplo, aqui. Poderia igualar aquelas duas equações, né? Certo? Já está até isolado aqui, ó. Se eu isolar numa e substituir na outra, eu já elimino o I2 da minha vida, concordam? Então vamos ver. 25 é igual. Quanto vale o I2? 5 e 1 mais 5 e 4 mais 3 e 1 mais 4 e 5. Então, montei mais uma equaçãozinha. E já usei essa aqui, já eliminei o I2 da minha vida. Isso aqui eu também já usei, já não vou mais usar. Eliminei o I2. Quem que nós podemos eliminar agora? Quem é que está mais fácil de ser isolado e eliminado? Dividir por 4 é sempre bom, né? Se eu isolo o I5 aqui, eu posso eliminar ele da minha vida também, né? Concordam? Isolo ali, substituo ali e ali. Aí eu vou eliminar o I5. A 3 e a 2 não são iguais. Elas não são iguais. Qual? A 3 lá em cima, em amarelo, não é igual a I2. A equação 3 é igual à equação... I2. A 2. Só que a 3... Equação 2, essa aqui? Ah, de baixo, Não, tu né? acabou de fazer. Eu É só acabei de dividir fazer. ela toda por 2. E 1 vai dar 3. Não, é verdade. E 4 verdade. dá... É verdade. E essa veio diretamente da malha, né? Essa veio diretamente da malha. Elas são linearmente dependentes. Qual tu tá falando? Debaixo aqui, dela. e aquela lá de baixo. A I4 com a I2, a I4 com a I2 gerou uma equação igualzinha a 3. Concorda comigo? São linearmente dependentes. Sei lá, vi. Que a gente não faz outra coisa. Não, pra tu ver, cara, mas é que isso que é o legal, né, cara? Isso é que é o legal. O legal é a gente se desafiar e ver se vai dar pra resolver. Tem que dar pra resolver. Não tem como não dar. É só ter paciência agora, né? Só ter paciência. Quanto tempo eu tenho? Bastante. Mais de meia hora. Então eu vou me dar 10 minutos para tentar finalizar. Caso contrário, eu desistirei.
Vocês tirem aqui, né? Porque eu vou fazer e vou trazer para vocês, óbvio. Isso é uma coisa inadmissível. Nunca deixei nada sem explicação, não vai ser agora. Eu estou muito confiante com as equações todas que eu criei. O fato de ter dado uma equação igual me deixa feliz, mostra que a matemática toda está fechando. Só que mostra que tem equações aí que são linearmente dependentes. Agora, como perceber, né, qual que é o melhor caminho a seguir? Eu poderia isolar o I3 nessa equação e substituir ele aqui. Eu já usei essa equação, né? É igual, é 12. Eu usei essa equação aqui. Isola o I1, substitui. Isola o I2, substitui. Se eu faço isso... Mas, professor, não dá pra diminuir essa equação da outra? Dá. Se botar o 12, vai ficar... Qual equação tu disse? Essa? Não, aquela do 25. A primeira. Essa equação diminui de É, qual? diminuir daquela. Vamos ver. Só que daí bota o 12 pro outro lado, que vai ficar menos 12. Com mais Sim. 12 vai ficar 0. Eu vou tirar o I3, né? Vou tirar o I3 da jogada. Isso. Concordo contigo. 4 e 5 mais 5 e 4 é igual a 12 e 3. E tu pediu para eu colocar essa aqui embaixo dessa, absolutamente honesto. 25 é igual a 3 e 1 mais 12 e 3. Eu tenho o direito de subtrair equações, né? Certo? Ficaria 4 e 5 mais 5 e 4 menos 25 é igual, esse menos esse zero, menos 3 e 1. Que é igual a Certo? 2 de novo. Que é igual a... 2 de novo. Ficou igual a essa aqui de novo? Ficou, né? Tudo. Ficou igualzinho de novo. Ficou igualzinho. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar o I4. Vou isolar o I4. Vou eliminar ele das outras equações. E vou fazer isso. Vou tentar tirar o I4 da jogada. Essa equação já se mostrou mais do que honesta. 25 é igual a 5 vezes. Quanto é o I4? I1 menos I3. I1 menos I3. Mais 3 e 1, mais 4 e 5. Tem como eu eliminar o I5? Por que tu não usa o I4 como I4 o I2 menos o I5? O I4 como o I2 Menos o I5. menos o I5. Quem que vai ter isso? Mais 5 e 5. Mas aí vai ter mais uma incógnita também. É, 5 e 2 menos 5 e 5 com 4 e 5 dá menos 1 e 5. Mais 3 e 1. Isolei o I4. Eu tenho que fazer isso em outra equação também. Eu também queria fazer isso aqui, ó. Se eu fizer isso aqui, como é que vai ficar essa encrenca? 4 e 5, 4 e 5 mais 5 vezes. pode usar o I2 E 5 menos I2, vocês falaram, né? O I2 menos. Erramos, ó. O Mas era I4 mais fácil é fazer I5 aqui. menos I2, né? Não é I2 menos I5, ó, é I5 menos I2, né? Tudo errado, então. Mas não, mas... Chega de rasgar dinheiro. Chega de rasgar dinheiro. Sou incompetente para fazer essa questão. Tenho que assumir. Então eu vou ficar devendo amanhã.